Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá resolver mais um exercício de matemática. Nessa aula eu vou resolver um exercício sobre regra de 3 composta. É bem simples, fácil, mas um monte de alunos se confunde na hora de descobrir se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos lá dar uma olhada como é que eu faço isso? Acompanhe a leitura. Num certo loteamento, um terreno de 10 metros de frente por 15 metros de fundo custa R$20.000. Quanto custará, no mesmo loteamento, um terreno de 15 metros de frente por 12 metros de fundo? Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é organizar as grandezas, coletar as grandezas no enunciado do exercício. Veja que eu tenho o terreno de fundo e também tenho a medida do terreno na parte da frente, certo? Fundo e frente. E também tenho o valor do terreno. Então, eu tenho as 3 grandezas: comprimento de fundo, comprimento da frente e o valor do terreno. Agora eu vou fazer uma leitura. Ó. Num certo loteamento, um terreno de 10 metros de frente, então vou colocar aqui 10 metros de frente, por 15 metros de fundo, 15 metros de fundo. Veja que eu inverti a ordem aqui, mas isso não atrapalha em nada, tá? De fundo, custará R$20.000. Então, vou colocar aqui 20 mil, vou tirar apenas os 2 zeros dos reais. Tranquilo, né? Quanto custará, no mesmo loteamento, um terreno de 15 metros de frente, 15 metros de frente, por 12 metros de fundo? Tá, e o que eu quero saber é o preço do terreno no mesmo loteamento. Bem, qual é a regra que eu uso para deixar esse exercício bem fácil? A primeira coisa é sempre vir aqui na coluna que tem o x envolvido e fazer uma seta apontada para o x. Tá? Sempre isso. Depois eu vou relacionar de 2 em 2 grandezas, sempre com a coluna que tem o x envolvida. Por exemplo, eu vou fazer uma relação entre o comprimento da frente do terreno e o preço do terreno. E você vai entender como fica fácil. Ó. Se a frente do terreno é de 10 metros, então o terreno custa 20 mil. Se a frente do terreno aumentar para 15 metros, o que acontece com o preço? Aumenta. Lógico, se você tem um terreno que a frente é 10 metros, então ele custa 20 mil, se você aumentar a frente para 20 metros, o preço aumenta. Observe que, aumentando a frente do terreno, você aumentaria o valor. Você tem grandezas diretamente proporcionais. Aumenta um lado, aumenta o outro. Se as grandezas são diretamente proporcionais, então você faz uma seta no mesmo sentido da outra. Se ela está apontando para baixo, você também faz apontando para baixo. Observe que quando eu estou falando dessa grandeza à frente, eu não levo em consideração a grandeza fundo. É só uma relação entre frente e o valor. Se a frente do terreno tem 10 metros, o valor é 20 mil. Se você aumentar a frente do terreno para 15 metros, é claro que você vai aumentar o valor do terreno. Esquece a parte do fundo. Agora, eu vou fazer a análise lá do fundo do terreno. Veja que eu vou ter que fazer uma análise entre o fundo do terreno e o valor do terreno. Nesse caso, a parte da frente eu não uso mais, tá? Esqueça a frente. Esquece que isso aqui existe. Vamos lá, ó. Se um terreno tem 15 metros de fundo, custa R$20.000. Se você diminuir a metragem do fundo do terreno, o que tem que acontecer com o preço do terreno? Tem que diminuir também. Veja, você tem um terreno que tem 15 metros de fundo. Aí você fala, ó, vou cobrar R$20.000. Você diminui de 15 para 12. Quem for comprar o seu terreno vai querer pagar menos. Ou seja, diminuindo a metragem do fundo do terreno, você diminui o valor do terreno. Conclusão, diminui o valor,
diminui a metragem do fundo? Grandezas diretamente proporcionais, porque uma diminui, a outra também diminui. Ah, professor, então quando que são grandezas inversamente proporcionais? Quando uma diminui e a outra aumenta. Nesse caso, as duas estão diminuindo. Diminui a metragem, diminui o valor, beleza? Se as duas são grandezas diretamente proporcionais, você vem aqui e faz uma setinha igual a essa, para mostrar essa grandeza é diretamente proporcional a essa grandeza também é diretamente proporcional a essa. Pronto, agora é só montar a equação e resolver. Como é que você faz isso? Pega a coluna que tem o x e monta ela do jeito que está em forma de fração. 20.000 está para x, assim como. Agora você vem e pega essa aqui, ó, essa coluna, essa grandeza. Essa setinha ficou igual a essa? Sim. Então você monta a fração igualzinho está aqui. 15 está para 12 vezes. Vai para outra grandeza. Essa grandeza, a setinha ficou igual a essa? Sim. Então você monta a fração igualzinho ela é. 10 está para 15. Pessoal, agora eu vou falar uma coisa, mas eu não vou fazer isso para simplificar a minha vida. Veja o seguinte, quando você tem multiplicação de duas frações, o certo é multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, tá? Não pode multiplicar cruzado. Você só multiplica cruzado quando tem o sinal de igual. Tudo bem? É o de cima pelo de cima. 15 vezes 10, 150. 15 vezes 12, 180. Só que eu não vou fazer isso porque eu já percebi que você tem 15 em cima multiplicando, tem 15 embaixo dividindo. Então fica mais fácil fazer assim, tá? Simplificar. Aí eu consegui 20.000 está para x, assim como 10, que sobrou lá em cima, está para 12. Dá para simplificar também, se eu quiser, mas eu já vou fazer direto, tá? Quanto que é, vou continuar aqui em cima, ó. Quanto que é 10 vezes x, ó, multiplicando cruzado agora, 10 vezes x. 10x igual. Agora, 2 vezes 12, 24. Só que não é 2 vezes 12, né? É 20.000 vezes 12. O que eu faço? Eu multiplico esse número pelo 12 e agora coloco esse bando de zero lá atrás. Então, é 24.000, um zero, mais 1, 2, 3. São 4 zeros, né? 4 zeros. Total, 240.000. Perfeito. Vou passar o 10 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. X é igual a 240.000 dividido por 10. Dividir por 10 é o mesmo que cortar um zero em cima, um zero embaixo. A divisão por 1 não altera nada, a resposta final, x é igual a 2, 4, 1, 2, 3 zeros. 3 zeros. X é igual a R$24.000. Ou seja, vamos ver aqui então. Reais. Se o terreno tem 15 metros de fundo, 10 metros de frente, ele custa R$20.000. Se você alterar o fundo do terreno para 12 metros, ou seja, aqui você diminuiu, mas você alterou a frente do terreno para 15 metros, aqui você aumentou, esse novo terreno vai custar R$24.000. Pessoal, é claro que dava para resolver esse exercício usando a área do terreno. Mas como nós estamos estudando regra de 3 simples e regra de 3 composta, resolvi assim para vocês, tá? Ok? Uma torneira enche um tanque em 20 horas com uma vazão de 1 litro por minuto. Então, gente, eu já vou parar a leitura aqui e vou colher os dados. Veja, olha, eu tenho a grandeza torneira, que é a quantidade de torneiras. Uma torneira enche um tanque em 20 horas, então aqui eu tenho horas, tá? E também com uma vazão, e aqui eu vou colocar vazão.
Eu tenho essas três grandezas: quantidade de torneiras, quantidade de horas e a vazão. Agora eu vou continuar a leitura. Ó. Uma torneira enche um tanque em 20 horas com uma vazão de 1 litro por minuto. Quanto tempo será necessário para que duas torneiras com vazão de 2 litros por minuto encham o mesmo tanque? Então vamos lá colher os dados. Tem gente que não consegue ver que isso aqui é um número que nós vamos colocar aqui, ó. Uma torneira enche um tanque em 20 horas com uma vazão de 1 litro por minuto. 1 litro por minuto. Quanto tempo, então aqui eu coloco o X, será necessário para que duas torneiras com vazão de 2 litros. Observe que a vazão aumentou. Cada torneira tem a sua vazão maior agora. De 2 litros por minuto, enche o mesmo tanque. Beleza. Eu observei que a minha regra de 3 tem 3 grandezas. Então, é uma regra de 3 composta. Para resolver ela, eu começo assim. Ó. Primeira coisa, eu identifico a grandeza que tem o X e faço uma setinha apontada para o lado do X. Como o X está embaixo, a seta vai para baixo. Agora, eu vou pegar duas grandezas. Eu sempre vou fazer análise de duas em duas grandezas. E a outra grandeza que eu não estou pegando, eu esqueço que ela existe, eu nem penso nela. Então, por enquanto, eu vou pegar a grandeza vazão, 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, e a grandeza horas, 20 horas e X. Acompanhe aí, ó. Se com a vazão de 1 litro por minuto, então eu tenho uma torneira jogando água 1 litro por minuto, eu demoro 20 horas para encher o meu tanque. Se eu aumentar a vazão para 2 litros por minuto, então agora sai mais água, o que acontece com o tempo para encher o tanque? Bem, eu aumento a vazão, eu diminuo o tempo de espera. Observe que agora eu tenho grandezas inversamente proporcionais, porque à medida que você consegue jogar mais água no tanque, o seu tempo diminui. Então, aumenta a vazão, diminui o tempo de espera. Uma grandeza aumenta, a outra diminui. Grandezas inversamente proporcionais. O que você faz? Se a seta na primeira grandeza aqui do X está para baixo, para você mostrar que a outra é inversa, você faz a seta para cima. Perfeito. Deixa eu jogar esse X para lá. Vamos agora analisar a outra grandeza. Veja aqui, ó. Com uma torneira, eu demoro 20 horas para encher o tanque. Com duas torneiras, eu vou demorar mais ou menos tempo? É claro que eu vou demorar menos tempo, tá? Então, eu aumentei a quantidade de torneiras e eu diminuí o tempo de espera. Então, à medida que uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Para deixar claro que é inversamente proporcionais, eu observo que a seta aqui está apontada para o X, que é para baixo, a outra eu faço apontada para cima. E aí eu mostro, olha, essas grandezas são inversas. Beleza, feito as setas, agora eu vou lá montar a minha equação. Para montar a equação, eu sempre começo aqui pela coluna que tem um X, a grandeza que tem um X. Então, ó, 20 está para X, assim como... Agora eu vou pegar essa coluna aqui, essa grandeza. Como a seta ficou invertida, então eu inverto a fração. Aqui eu não vou colocar 1 está para 2, eu vou colocar 2 está para 1. Eu inverto aquilo ali, ó. 2 está para 1. Vezes, agora eu vou lá na outra, ó. Como essa seta ficou invertida em relação a essa, eu também inverto essa fração. Não vai ser 1 está para 2, vai ser 2 está para 1. Pronto, agora... Aqui, multiplicação de duas frações, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, lá, 20 está para x, 20 está para x, assim como 2 vezes 2, 4, 1 vezes 1,
1. Não precisava nem colocar, mas tudo bem, né? Multiplicando cruzado agora, 4 vezes o x. Continuando aqui em cima, 4x, 1 vezes 20. Isso aí é igual a 20. Passo 4 dividindo, x é igual a 20 dividido por 4, x igual a 5 horas. É a parte do tempo, né? Deixa eu ver. Isso, exatamente. Então, vamos dar uma olhada aqui agora. Eu quero que você faça uma análise comigo aqui, ó. Quando a vazão era de 1 litro por minuto, você demorava 20 horas. Se a vazão dobrou para 2 litros por minuto, então quer dizer que não é mais 20 horas que você vai esperar. Você vai esperar 10. Então, só o fato da vazão dobrar quer dizer que o seu tempo de espera diminui pela metade. De 20 cai para 10. Só que olha aqui, ó. A tua torneira também dobrou. Você, quando tinha uma torneira com essa vazão, demorava 10 horas. 2 torneiras com essa vazão, aqui vai cair pela metade, porque você aumentou, você dobrou as torneiras, diminui pela metade. Isso quer dizer que o tempo seria 5 horas. Dá para fazer esse tipo de raciocínio nos exercícios? Dá. Mas é que esse aqui é bem simplesinho e bem facinho. Tem alguns que é melhor você organizar a regra de 3 composta e resolver. Beleza? Trabalhando 6 horas por dia durante 10 dias, 10 engenheiros executam projetos de 5 pontes. Nossa, bastante, hein? Quantos engenheiros seriam necessários para projetar 8 pontes, trabalhando 8 horas por dia, durante 15 dias? Essa regra de 3 parece que tem mais grandezas do que o normal, mas isso não dificulta o exercício, só torna ele um pouquinho mais demorado. Vamos lá, vamos fazer uma leitura e pegar as informações. Trabalhando 6 horas, então nós temos ali horas. Tem gente que escrever abreviado aqui, né? Trabalhando 6 horas por dia durante 10 dias. 10 engenheiros. Então, vou colocar aqui assim, tá bom? 10 engenheiros executam um projeto de 5 pontes. Pontes. 5. Beleza. Quantos engenheiros, então aqui na coluna engenheiros, X, seriam necessários para projetar 8 pontes, trabalhando 8 horas por dia, durante 15 dias. 15 dias. Beleza. Pessoal, a primeira parte, que é coletar e escrever as grandezas, já está feita. Agora eu vou colocar a seta apontada para o X e depois eu vou descobrir quais são grandezas diretamente proporcionais e quais são grandezas inversamente proporcionais. Acompanhe aí, ó. Então, sempre a coluna que tem o X, eu vou colocar uma setinha apontada para o X. Perfeito. Tá? Lembrando que essa aqui já é a nossa terceira aula. Agora eu vou fazer duas grandezas, sempre de 2 em 2, envolvendo quem tem o X. Aí a pergunta é o seguinte, ó. Para projetar 5 pontes, eu precisei de 10 engenheiros. Se eu for projetar 8 pontes, eu vou precisar de mais engenheiros. Lembrando que quando você está analisando duas grandezas, você desconsidera as outras. É como se as outras não existissem. Você foca só nessas duas. 10 engenheiros projetam 5 pontes. Para projetar 8 pontes, eu preciso de mais engenheiros. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Eu estou aumentando a quantidade de pontes e eu vou precisar aumentar a quantidade de engenheiros. Grandezas diretamente proporcionais. Aumentando uma grandeza, você precisa aumentar a outra, diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, as setas são apontadas para o mesmo lado.
Perfeito? Agora eu vou analisar essa grandeza com essa grandeza, sempre a grandeza que tem em x. Vamos lá. Se eu trabalhar 10 dias, por exemplo, se eu tiver 10 dias para trabalhar, eu preciso de 10 engenheiros. Se eu aumentar o tempo de trabalho para 15 dias, então eu preciso de menos engenheiros. Veja, se eu tenho um prazo de 10 dias, eu contrato 10 engenheiros. Se eu tiver um prazo maior, eu não preciso contratar tantos engenheiros, porque eu tenho mais tempo. Nesse caso, eu tenho a seguinte situação, ó. Eu estou aumentando a quantidade de dias e eu vou diminuir a quantidade de engenheiros. Grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui. Se elas são inversas, então eu coloco uma setinha inversa. Beleza? Setinha para baixo, setinha para cima, porque são inversas. Agora eu vou analisar a última grandeza. Lembrando, eu sempre analiso de duas em duas, envolvendo a grandeza que tem o x. Engenheiros e horas. Se eu tenho um escritório que trabalha 6 horas por dia, eu executo o serviço com 10 engenheiros. Olha lá, se eu trabalhar 6 horas por dia, eu preciso de 10 engenheiros para executar o serviço. Mas se eu aumentar a quantidade de horas, não ser mais 6, passarem a ser 8 horas por dia, agora eu tenho mais tempo por dia. E será que eu preciso de mais ou menos engenheiro? Eu preciso de menos. Se eu preciso de 10 engenheiros para concluir o serviço em 6 horas, eu preciso de menos engenheiro para concluir o serviço em 8 horas, porque os engenheiros terão mais tempo para realizar a obra, realizar o serviço. Então, à medida que eu aumento a quantidade de horas, eu diminuo a quantidade de engenheiros necessário. Grandezas inversamente proporcionais. Setinha fica inversa com relação à do x. Perfeito? Pessoal, montei a parte das grandezas, as partes das setas, que é a grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional, tranquilo. Agora eu vou montar a equação para resolver o meu problema. Sempre começo pela parte do x, então está aqui, ó. Do jeitinho que está, 10 está para x. Assim como, ou igual, 10 está para x. Beleza. Vou pegar essa grandeza aqui. Como a seta está igual à seta do x, grandezas diretamente proporcionais, eu monto essa fração do jeito que está aqui. 5 está para 8 vezes, perfeito? Agora eu vou pegar outra grandeza. Veja que nesse caso a seta ficou invertida em relação à do x. Então eu inverto a fração. 15 em cima e o 10 vem para baixo. 15 está para 10 vezes. Aqui também, agora eu vou pegar outra grandeza. 6 está para 8, não posso colocar aqui, porque a seta está invertida com relação do x. Então, 8 está para 6. Perfeito. Dúvida comum de alguns alunos. Como é que multiplica frações? Para multiplicar frações, é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Multiplicar cruzado só quando tem o sinal de igual. Tudo bem? Pessoal, só que é o seguinte, se você tiver com a calculadora, for poder usar a calculadora, você pode fazer 5 vezes 15, que vai dar 75, 75 vezes 8. E aqui também, 8 vezes 10, 10 e o resultado vezes 6. Você pode fazer isso. Como eu não estou usando a calculadora, se você fazer o vestibular não vai usar a calculadora, se na sua prova não vai usar, tenta simplificar. Você tem o 8 multiplicando, tem o 8 dividindo. Um corta o outro. Beleza? Veja que aqui você tem o 5 e aqui você tem o 10. Se você pegar o 5 e simplificar por 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então, esse cara já foi. E aí aqui também, ó, 10 dividido por 5. Dividiu esse por 5, dividi esse por 5. 10 dividido por 5, 2. Então, ó, por enquanto sobrou 1 em cima, 2 embaixo. 15 em cima, 6 embaixo. Só que o 15 dá para dividir por 3.
que sobra 5. O 6 também dá para dividir por 3, que sobra 2. Então, sobrou o 5 e sobrou o 2. Observando, eu estou simplificando. Se você não quiser, é só multiplicar todos os de cima e multiplicar todos os de baixo. Vai dar o mesmo resultado. Então, aqui agora, ó, 10 está para x, assim como de cima pelo de cima. Aqui em cima sobrou só 1 vezes 5. 5. Aqui embaixo sobrou só 2 vezes 2. 4. Viu como eu simplifiquei? Ficou muito menor a fração. Agora eu multiplico cruzado. 5 vezes x e 4 vezes 10. Continua aqui em cima. 5 vezes x é 5x. Igual. 4 vezes 10, 40. Passa o 5 dividindo. X é igual a 40 dividido por 5. X igual a 8. 8 o quê? 8 engenheiros. Antes era 10, agora são 8. 8 engenheiros. Beleza? Pessoal, finalizamos então mais essa aula. Se você gostou, vou pedir para você deixar um like, assim o YouTube vai ver que a aula é uma aula legal e vai distribuir essa aula para mais pessoas. Se você está gostando também, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeos que eu mandar. Perfeito? Um abraço, bons estudos e até a próxima. Fui!